Boa noite. Boa tarde, né? Vamos falar hoje com a Lorena sobre indicadores essenciais. Espera aí, que ela já está em essenciais para pequenos negócios. Oi, Rúbia. Boa noite, querida. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Lorena. Tudo Deixa eu já bem? até desligar aqui a música que eu tinha colocado. Eu falei, Lorena, vai demorar um pouquinho, mas não demorou, foi rápido. Tudo bem por aí? Tudo ótimo, graças a Deus. Um prazer. Eu adorei o teu convite. Acho que conteúdo para as pequenas empresas hoje, a gente tem que ajudar o pessoal a sair dessa crise, né? Então, eu fiquei muito Sim. contente com esse convite que você fez. Ai, que bom, Lorena. A gente vai sempre estar trazendo aqui, né? Algo bacana e importante, né, para os pequenos negócios aí que tiveram tanto impacto, né, nesse período aí de pandemia, precisaram se reinventar de maneira rápida, né? Ó, a Rubia É, dando boa noite, tudo ótimo. A Cris também entrou. Cris, seja bem-vinda. Tenho acompanhado aí a Cris, ó. A Rubia e Cris, coloque aí para Lorena com o que vocês trabalham, para Lorena poder ajudar ainda mais vocês. Estou colocando aqui para você, estou colocando aqui para fixar o comentário, tá? Peraí. tá. A gente vai falar hoje sobre indicadores que são essenciais para pequenos negócios. E eu vou pedir para quem está aqui já mandar essa live para alguém que está precisando ouvir sobre indicadores, né? Como é que a gente olha, principalmente quando a gente é uma pequena empresa, né, Lorena, que eu acredito que você vai falar um pouquinho para elas, mas às vezes as pequenas empresas elas não param para analisar esses pequenos indicadores, não é mesmo? Acaba faltando controle e se perde justamente por não entender a importância, né? E a gente vai falar muito da importância de cada fase e de cada indicador que você precisa ficar atento, né? Você precisa dar Uhum. atenção, muitas vezes você começa a dar atenção para as coisas erradas e aí você perde o foco, e aí é onde a empresa começa a entrar em declínio e você às vezes não tem tempo para retomar isso, né? Então é muito importante você entender, conhecimento é tudo, né? Eu sempre Sim. falo que você conhecendo, você adquirindo, fazendo cursos e entendendo o que você tem que saber, aí fica muito mais fácil você evitar crise, evitar que a tua empresa entre no vermelho e tudo mais. Mas a gente vai falar a cada etapa e cada indicador que você precisa ficar atento. Vai ser bem bacana, porque não é chato, eu vou dar exemplos, então vai ficar Olha, bem. Quem olha quiser a também fazer Milene. pergunta. A Milene, ela tem uma empresa de terapias e estéticas, que eu sei. A Cris, ela tem uma loja de roupas, né, para mulheres. Tô tentando fixar o conteúdo, gente, eu não tô conseguindo o comentário, né, aqui para deixar o tema da live ficar fixado. Mas hoje a Lorena vai estar. Tá fixado o comentário? Fala aqui para mim, por favor, sobre o tema da live. E não está aparecendo para mim aqui. Me avisem aqui, por favor. A Lorena vai falar sobre os indicadores para os pequenos negócios. Lorena, brevemente aí, se apresenta para o pessoal, por favor. Eu me formei em ciências contábeis, eu sou bacharel, fiz um MBA em gestão empresarial com ênfase em finanças, controladoria, auditoria pela FGV, porque eu entendi a importância que é a finanças nas empresas, né? Então, eu falei, vou me tornar especialista. Eu tenho mais de 3, 4, 5 mil horas de curso, que eu já até parei de contar, relacionado à tributação, legislação trabalhista, a parte contábil, fiscal. Tudo que eu posso aprender, eu estou aprendendo, estou sempre fazendo curso, me reciclando, porque eu sei que conhecimento é tudo e eu adoro estudar, amo o que eu faço, sou apaixonada. Eu atuo na área há mais de 15 anos, assim, diretamente com a parte contábil. E hoje eu sou sócia diretora da NTW Contabilidade e Gestão Empresarial, Unidade Santos, porque é uma franquia de contabilidade e a gente tem o foco na contabilidade consultiva, ajudar um empresário no seu planejamento estratégico, participar da tomada de decisão. Então, é um trabalho bem bacana que a gente sabe muito que o mercado está precisando, está carente, está precisando muito de ajuda e a gente está aqui para isso.
A Milene está dizendo, somos duas. Acho que a Milene está dizendo que vive estudando também, não é isso, Milene? Coloca aqui. Amo me aprimorar nos temas do meu trabalho. Muito bom, Muito excelente. bom. Fundamental, né? É fundamental isso para a gente continuar no mercado. Essa é a verdade. Para a gente continuar no mercado, a gente precisa estudar. Quando me perguntam assim, quando é que a gente para? Quando acaba isso de estudar, de fazer curso? Eu falo, nunca. Você quer continuar no mercado? Isso nunca vai acabar. É isso mesmo. Tem gente que fala, nossa, que coragem. Eu falo, gente, não é coragem, é vontade mesmo, é querer aprender e ter E gosto, é o né, pelo conhecimento. propósito, não é? É o Isso mesmo. propósito que a gente tem aí do nosso negócio, né? Então a Lorena também tem um propósito aí, assim como a Milene, que eu conheço, Rúbia, de ajudar, né, outras pessoas através do seu trabalho. Então isso é muito importante. A gente está sempre linkada ali com o nosso propósito para a gente desempenhar da melhor forma possível e a gente continuar estudando, que dá prazer. Isso Lorena, mesmo. você atende hoje, a NTW atende hoje empresas em diversos níveis, né, já, e diversos ciclos. Fala um pouco para elas desses ciclos antes da gente falar sobre os indicadores, por favor. Então, as empresas elas passam por fases, etapas, estágios, né, ciclos, como a gente quiser chamar, né? E cada teórico ele desenvolveu um modelo, né? Tem modelo aí de 9 etapas. Hoje, como a gente está numa live e a gente tem o tempo está curto, eu vou usar o modelo do Macedo, que são 4 ciclos, 4 fases, né? Que é a fase inicial, a fase de sobrevivência, tá? A fase de expansão e crescimento, que seria a segunda fase, a terceira fase, que é a organização, e a quarta fase, que é a plenitude. Só que o empresário, se ele não tomar cuidado justamente com os indicadores e ele não tiver controle, ele pode oscilar por essas fases. Então, ele pode estar lá na plenitude e, de repente, ele começar... Uma empresa grande, ela pode passar para a fase da sobrevivência novamente, que é o recurso, né? O recurso fica escasso. Então, eu vou falar de cada etapa individualmente, né, quais são os problemas que você começa a encontrar nessa fase e como você pode se antecipar dessa crise, justamente acompanhando os seus indicadores. Para isso que existem o pai, né, da administração, que foi o Drucker, né, eu vou falar, até citar uma frase dele. Eles foram estudando as empresas, então não importa o tamanho da empresa. Desde o MEI lá, você já tem que estar com a tua mente flexível, você não pode ter aquela mente rígida, fixa, né? Você tem que estar com a mente flexível de que você precisa de conhecimento, você tem que estar sempre buscando, justamente para você sair dessa fase de sobrevivência. Porque o que acontece? Às vezes a empresa fica 3, 4, 5 anos na fase de sobrevivência, ela não passa para a fase de crescimento e expansão. Ela não consegue crescer, ela fica estagnada ali. E ali o perigo de fechar é muito grande, né? Então ela fica ali naquela linha que a qualquer momento ela pode fechar as portas. E que foi o que aconteceu com a pandemia. Por que fecharam tantas empresas? Porque estavam na fase de sobrevivência. Então, eu vou falar um pouquinho como são essas fases, quais são essas fases, para você identificar, até você se reconhecer, entender em qual fase você está. Né? E isso, e juntamente com isso, quais indicadores que eu preciso me atentar, né? Ótimo. E o perigo de você não fazer, se você não faz, você está arriscado a perder tudo. Então, e aí que eu sempre falo, para que serve o coach nessa hora, gente? Eu adoro o coach, eu falo, gente, porque eu mostro esses indicadores, eu mostro a situação da empresa, e eu vejo que o empresário tem dificuldade de conseguir tomar outras, por causa de crença, não é nem por causa de que não tem as ferramentas, porque as ferramentas eu até dou, mas e a crença, né? Aí ele tem que trabalhar essa crença. Né? E aí é onde é um trabalho que a gente fala multidisciplinar, né? Entram vários profissionais ali para ajudar o empresário a sair dessa situação. Então, eu vou falar de cada etapa aí. Então, você está falando para a gente, olha que importante, né, que a Lorena está trazendo, que é importante, sim, as ferramentas de gestão, que eu sempre falo aqui para ela, gente, tem que entender de gestão, tá? Tem que entender de negócio, é importante. Agora, a mentalidade, né, o seu desenvolvimento pessoal é fundamental. Não adianta a ferramenta de gestão se você não se desenvolver. É isso que a Lorena está trazendo para a gente, né, Lorena? O autoconhecimento para você detectar quais são tuas deficiências, né, quais são as tuas qualidades, né? Então, eu vou falar de algumas etapas onde você realmente precisa delegar, só que no momento que você precisa delegar, você tem que entender também quais os profissionais são as atividades que você
não dá, você não tem essa habilidade. Então, muitas vezes você pode desenvolver uma habilidade, mas muitas vezes você realmente não pode, você não tem. Vai demorar muito para você desenvolver essa habilidade, então você vai precisar delegar, né? Então, a gente fala assim, quais são essas dificuldades? Em cada etapa de vida de empresa, existe uma maior dificuldade, porque você precisa identificar qual etapa você está. Né? Então, as dificuldades são diferentes em cada etapa e aonde você tem que ter autoconhecimento. O teu autoconhecimento, ele vai te dizer se você realmente está perdendo tempo, às vezes, podendo delegar uma coisa que você realmente não vai ter condições de fazer. Né? E não ter vergonha nenhuma, né? Excelente, Lorena. Eu costumo muito dizer, sabe? A gente tem que focar naquilo que a gente é muito bom e delegar aquilo que a gente não é muito bom. E enquanto a gente não pode fazer esse processo de delegação, e aí eu falo para os gestores, não é delargar, né? É delegar. Existe, né, um momento para você fazer a delegação. Enquanto você não consegue fazer, você... Você não está me ouvindo, Lorena? Ouvindo? Não? Pessoal, fala aqui pra gente se vocês estão ouvindo, por favor. Vamos lá, ver se foi falha do Instagram, do fone. Já tirei o fone. Pra gente, ok. Deixa eu ver se foi a Lorena. Foi a Lorena. Tá normal, né? Meninas, eu te escuto, só não escuto a minha irmã, o Marcelo tá dizendo. Marcelo, normal, né, Cris? Obrigada. Lorena deve estar voltando. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Tá. Então a Lorena, ela sumiu, ela deve estar voltando já, ela deve ter saído para regularizar isso. Então o que a Lorena e que ela vai falar, o que a Lorena estava dizendo para a gente, o que ela vai falar mais é sobre os ciclos para você identificar. Ela está entrando. O ciclo que você se encontra agora e o que você precisa fazer nesse ciclo, tá? Então, isso é muito. Ela tá entrando já. Isso é muito importante. Aproveita que a Lorena saiu, pega papel e caneta e anote aí. Lorena, tá ouvindo? Agora eu tô te ouvindo, eu tinha dado uma travada para mim. Que pena. Ai, que bom. Manda coração pra Lorena, gente. Por favor. Aliás, manda coração, porque o Instagram. Já vou deixar uma dica aqui, tá? Quando vocês entrarem numa live onde vai ter um conteúdo que pode ajudar alguém, você faz o coração e ali o Instagram entende que aquela live é boa, que tem um conteúdo. Olha quanto coração para você, Lorena. Entende que o conteúdo é bom e ele entrega para mais pessoas, tá? Vocês acham que quantas pessoas estão vendo agora essa live? Tá? De 5 a 10% só das nossas pessoas. Então, nos ajudem aí com os corações. Obrigada, viu? Então, vamos lá, Lorena, quais são os ciclos aí? Conta para as pessoas e depois vocês vão compartilhando aqui. Que ciclo que você está nesse momento da sua empresa? Então, o que a gente vai falar, né? Quais os indicadores mais importantes que as empresas precisam saber? Justamente vai depender diretamente de qual fase você está. Uma coisa que eu vou dizer, ele é acumulativo. Então, quanto mais avançada a empresa está, quando ela chega na plenitude, é porque ela já está usando praticamente quase todos os indicadores que existem. São mais de 60 aí. Tá? Então, as empresas elas começam a usar os indicadores e vai se acumulando. Então, na primeira fase, você começa com poucos indicadores e depois você vai aumentando. E quando você está na plenitude, você já está usando o maior número de indicadores possíveis, tá? Então, ao longo dessa live, eu vou passando esses indicadores e vou falando de cada fase, tá? Então, vamos lá. Vou falar uma frase do Peter Drucker, que é o pai da administração moderna. Se você não pode medir, você não pode gerenciar. Então, como é que você vai saber se você
em que situação você está se você não está medindo, se você pode ou não melhorar, né? Então, vamos lá. Por que é importante? Porque você tem que descobrir como é que a tua empresa está para você poder definir para onde você quer ir. Então, o que a gente fala aqui, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, isso não, nem na vida real, nem na nossa vida normal, a gente não tem que fazer isso. Imagina para uma empresa, né? Então, Excelente. como é que funcionam esses ciclos, né? A gente precisa traçar um planejamento estratégico para chegar onde a gente quer, através dos indicadores. Sair daquela zona de conforto, sair do famoso chutômetro, né? Vivendo na imaginação do, eu tenho um feeling, eu tenho, ou encher de planilha lá, porque eu conheço muito empresário que faz isso, tem um monte de planilha, mas não consegue saber realmente como é que está a situação, porque não mede nada, né? Então, está lá com planilha de faturamento, mas não sabe se recebeu, com planilha de custo, de despesa, todas distorcidas. Então, tem que cair na real. Tem que gerenciar os recursos que, na primeira fase, na fase dos recursos escassos, da falta de caixa, você tem que administrar esses recursos de uma maneira muito inteligente. Tomar decisões assertivas e estratégicas de forma muito rápida, porque é muito rápido você poder perder tudo, né? Então, alguns teóricos, eles abordam esse tema das fases, como eu comentei anteriormente, até 9 fases. A gente vai falar só de 4, e por isso que eu vou usar o José Macedo, porque vai ficar mais rápido, tá? Então, o primeiro estágio é da concepção, o estágio da sobrevivência. O líder, ele é totalmente operacional, que a gente está cansado de falar, né? Ele faz tudo. Então, ele vive cansado, ele não sabe para onde ir, ele corre daqui, corre dali. Aí ele começa a entender que ele tem uma limitação da capacidade produtiva. A gestão dele está toda voltada para o produto, né? Para o serviço, para o operacional, produção. Ele pouco se importa com o cliente. Ele começa a entender que ele precisa contratar alguém, né? Ele precisa alguém para ajudar. Ele é centralizador nesse momento. E aí ele começa a entender que o recurso dele é escasso, então ele precisa urgente de alguém para ajudar ele, para poder produzir mais ou vender mais, né? No início, quando ele contrata, ele paga pouco, mas ele promete muito, né? O problema disso tudo é que, como ele está sufocado, a contratação dele é feita errada, né? Desculpa, Isabela, Você, mais do que todo mundo, sabe que como a contratação no início é errada, você não demite rápido, você contrata rápido e não demite rápido, então você erra muito e o custo disso é muito alto, né? Sim. Então, essa fase de escassez de recurso, a falta de caixa, e você se sente muito sozinho, tá? Então, a chave de sucesso nessa fase é a gestão financeira. Ótimo. Que eu bato muito nisso. Primeiro ciclo, onde ele precisa de um caixa e ele ainda comete os erros iniciais, típicos de todo empreendedor, tá, gente? O que ela está dizendo é, o que você precisa? De gestão financeira, é isso? Isso. E aí eu vou falar alguns indicadores da gestão financeira, tá? Que, inclusive, já começa na formação do preço, tá? Então, ele apaga fogo. Ele só vive o momento, ele não tem planejamento estratégico, médio, curto, longo prazo, nada. Ótimo. Vive aquela famosa frase, né? Vendendo almoço para pagar a janta, né? Então, o que acontece? Tem pouca margem para erro, né? Então, ele precisa... Peraí, Lorena, peraí. Quem se identifica com o ciclo 1, coloca aí, estou no ciclo 1. Ou só coloca o número 1 para a gente saber. Muito bom. Vamos lá, continua. Então, nessa fase, ele tem que desenvolver a liderança autocrática, ou seja, tolerância zero, né? Então, a necessidade da empresa é maior que tudo. Maior que o fornecedor, maior que o colaborador, maior que o cliente. Reina a lei do menor esforço, que ele está sobrecarregado. Ele tem que ser eficiente, ele tem que melhorar os meios para atingir o fim. Essa fase, ele não pode ser negligente com os recursos. Ele tem que ser muito inteligente na hora de tomar as decisões, né? Então, quando eu falo de plano de negócios, que eu costumo também falar bastante sobre isso, eu falo, isso é para você se antecipar, você ser mais assertivo, você ter um investimento, você vai ter maior resultado, você vai ter maior retorno. Por quê? Você vai, com um plano de negócio, você já não vai ter muita coisa, você não vai precisar fazer muita coisa, você não vai precisar passar por muita coisa,
porque você já vai se antecipar disso, né? Então, o plano de negócio ele é muito importante. Só que a gente sabe que isso na vida real não acontece, né? Poucas pessoas conseguem fazer um plano de negócio antes de abrir uma empresa. Entender de Sim. mercado, entender do produto, conseguir estudar as tendências, né? As pessoas não fazem isso, elas vão, abrem a empresa e já começam errando na formação de preço, né? Então, eu bato muito nessa tecla. Quais são os indicadores importantes nessa fase? A formação de preço e o markup. O markup é justamente a taxa de marcação, que é a que vai te ajudar a formar o preço, né? Você tem um controle absurdo, eu falo absurdo mesmo, porque as pessoas não têm, dos custos fixos e dos custos variáveis. E parar tudo uma vez por semana e fazer um fluxo de caixa. É importantíssimo para você passar para o segundo estágio, porque senão você não vai conseguir. As pessoas perguntam, onde está meu dinheiro? Eu não me remunero, eu não viro lucro, porque não faz fluxo de caixa. Tá? Essa é uma pergunta muito frequente, mas é porque você não tem controle, né? O fluxo de caixa, para que serve? Quanto você pode gastar? Quanto você tem para receber? Quais são os valores que você espera para o mês seguinte? Como andam suas despesas e seus custos? No fluxo de caixa, você tem lá um plano de contas todo já desenhado para a tua empresa, lá com tudo que você tem. E aí você enxerga, né? Muitas vezes que eu falo, eu sou prestador de serviço, eu sou home office, então eu vou no meu cliente, eu gasto combustível, eu almoço e eu gasto com estacionamento. E eu não entendo que isso aí é um custo variável. Eu teria que colocar no meu markup lá, né, na minha precificação, no meu markup não, na minha precificação, custo variável. E o que eu faço? Eu como no restaurante que eu não podia comer. Se eu entendesse de indicadores, às vezes eu poderia gastar R$10 no almoço, eu gasto 50. Eu deixo meu carro no estacionamento, gasto 30. Eu gasto combustível, poderia ir de Uber, gastar R$6. Eu não faço esse controle, né? Então, meu custo variável fica lá em cima. Ou eu compro um produto em São Paulo para vender, eu gasto R$40, mas eu não coloco combustível, eu não coloco pedágio, eu não coloco meu almoço, porque eu fiquei lá. E aí eu pego os 40, coloco 110%, eu vendo por 44, só que se eu tivesse feito a conta certa, eu teria que vender por 104. Então, é muito importante a formação de preço, porque na formação de preço é onde você vai fazer a reserva de caixa, você vai gerar caixa. E para quê? Porque você tem que se preocupar com a taxa de marcação. É ali onde vão estar os percentuais, né? Eu vou falar um pouquinho do que é o custo variável, tá? O custo variável, ele depende diretamente da tua venda, né? Se você não vender... Lorena, Oi. a Rúbia e a Cris colocaram que estão no ciclo 1. Maristela, seja bem-vinda. Meninas, se vocês tiverem dúvida, já coloquem aqui que a gente vai colocando para a Lorena, tá? Vocês colocam e eu vou colocando aqui para a Lorena, tá bom? Bacana. E aquilo que eu comentei, né? O ciclo 1, ele pode demorar anos para você passar para o segundo ciclo. Mas do que depende? Depende de você parar, fazer os controles que você precisa, saber quais indicadores você tem que estar acompanhando, e se você não conseguir sozinho, você tem que pedir ajuda. A gestão financeira não é nada de outro mundo, não é uma coisa chata de fazer, desde que você pare e fale, não, eu vou ver quais são meus custos variáveis, quanto é minha matéria-prima, quanto é o frete que eu estou gastando, quanto que eu posso gastar na embalagem. Então, você tem que ter esse controle de quanto é o custo variável, porque ele vai interferir diretamente na tua formação de preço. Despesa. E é aprendido, né, Lorena? Eu acho que é válido a gente avisar aqui. Ok, se você não fez eu não fiz uma formação, eu não fiz um curso específico. Gente, isso é possível de ser aprendido, tá? É só você querer. Então, isso é muito importante. E você estar disposta a estudar sobre isso, a aprender e a desenvolver, principalmente, aí eu falo, o comportamento na tua semana, para sentar lá, esse mindset de que eu tenho uma empresa, eu tenho um negócio, então a partir daí eu preciso analisar esse indicador que a Lorena está dizendo para a gente que é tão importante, né, Lorena? Com certeza. E é onde você deixa para depois e você acha que não é tão importante e ele é nesse momento, como você está com o teu recurso escasso, ele é primordial, porque você remunera. Quando você forma o preço errado e você está com uma despesa muito alta, você está a despesa alta, você está tirando do teu lucro, você está não se remunerando
e você não está reinvestindo na empresa, você não está gerando caixa. E você não vai ter capital de giro para sustentar. Porque quando você faz corretamente e você entende que você tem que baixar seus custos, você consegue gerar essa reserva. E essa reserva, para que ela serve? Para você reinvestir, ou se quebrar alguma coisa na tua empresa, você conseguir comprar novamente, né? E principalmente capital de giro, né? Que é uma das coisas que as pessoas não entendem, que elas não podem comprometer o capital de giro. Vão lá, fazem um estoque, compram com esse dinheiro, fica o dinheiro parado, né? Então, você corre o risco de você falir a tua empresa por causa disso. Então, despesas fixas, eu vou dar alguns exemplos, tá? São luz, água, telefone, o aluguel, as tarifas bancárias, os investimentos em marketing, que também não pode faltar, quem não é visto não é lembrado. Então, você Sem dúvida. né? Treinamento, eu falo treinamento não é despesa, é investimento. Então, investimento, você toma reserva. Material de expediente, limpeza, tudo isso. E assim, Prolabore, gente, Prolabore. Só existem duas maneiras de você tirar dinheiro de uma empresa. Prolabore e distribuição de lucro. Mas se você não sabe se a tua empresa está dando lucro, como é que você vai distribuir lucro? Sim. Agora, o Prolabore é fundamental. Ótimo. É o teu salário ali todo mês, porque senão você trabalha e não se remunera. O que acontece? Chega uma hora que você não aguenta, ou você começa a ter um empréstimo para poder sobreviver, e aí você vai comprometendo toda a saúde da tua empresa. Prolabore é fundamental. Eu não consigo definir um Prolabore, eu tenho um padrão de vida além do que a minha empresa dá. Gente, chama um coach lá para te ajudar, para você quebrar essas crenças, né? Como que eu tenho que fazer isso? Porque existe crença, gente, crença, né? Na minha empresa, gente, tirando... a Lorena, que é de gestão, tá falando do coach, né, de crenças. E eu vou falar para vocês, tá? Semana que vem eu vou falar sobre crenças. Mas é muito importante aqui, gente. Crenças são pensamentos, tá? E pensamentos nós aprendemos, nós construímos. E do mesmo jeito que a gente constrói os pensamentos, a gente desconstrói e constrói novos. Então é simples, a gente só precisa entender qual pensamento você está tendo aí que faz com que você não tenha um comportamento que está te levando para o resultado que você quer. Então isso é importante. Lorena, ó, a Lucina tá colocando aqui, preciso aprender urgentemente. A Lucina das Roca Valine e a Mara. Mesmo sendo MEI, ela colocou, mesmo sendo MEI, é importante já iniciar com o planejamento, para não ser surpreendida lá na frente. Com certeza, né? É aquilo que eu falo. O MEI, ele já começa no primeiro estágio, só que não precisa ficar MEI pro resto da vida, né? Ele não precisa ser MEI por... Ele pode muito bem passar por todas as etapas e ele crescer e virar uma empresa saudável. Só depende do gestor. E não adianta colocar culpa em governo, culpa em político, culpa em crise, mercado, produto. A culpa é sua. Eu falo isso porque eu tenho aqui clientes de sucesso, tá? Que recebem as orientações e atendem o que tem que ser feito, fazem o que tem que ser feito e eles são empresários de sucesso. Estão abrindo outras lojas, estão crescendo. É só você estudar, é só você querer, é boa vontade mesmo, tá? Então, quando eu falo responsabilidade, né? É o que a gente fala sobre autorresponsabilidade. Quando a gente assume, né, como empreendedor, que nós somos responsáveis pelo resultado que a nossa empresa tem, isso aí muda, né? Vira uma chave muito importante no processo, né? Então, o indicador que eu falo nessa fase, que é da formação de preço, que é o MACAP é uma fórmula bem simples, tá? Eu tenho planilhas, aí eu ajudo, a precificação eu faço até de graça, porque eu falo, se meu propósito, se eu quero ver as empresas saudáveis no Brasil, eu quero que as empresas cresçam, precisa começar pela precificação. Que aí você enxerga a tua despesa fixa, você enxerga a tua custo variável, você enxerga onde você tem que ajustar, e você também enxerga que essa taxa de marcação, ela vai te ajudar a crescer. Porque ali você vai ter um percentual dos impostos que você vai pagar. Então, é desculpa também não pagar imposto. No Brasil, todo mundo, não paga imposto porque o governo, porque todo mundo rouba. Gente, mas você também não pagando imposto, você não faz a tua parte. Então, se você não faz a tua parte, você não pode falar dos outros. Então, você tem que pagar lá teu DASMEI, você tem que pagar teu Simples Nacional, você tem que pagar o DARF, o que for, e você tem que colocar isso na precificação. Então, a taxa de marcação, ela é uma fórmula onde vai estar lá os percentuais
de impostos, de comissões que você paga, né? Ah, eu pago uma comissão, você tem que colocar lá. A taxa de cartão, você tem que colocar lá. E investimento, você tem que ter um percentual de investimento, porque você vai precisar reinvestir na empresa para crescer. Você tem que ter essa geração de caixa, você tem que ter essa geração de caixa que é para você ter o teu capital de giro, para você poder continuar. Você precisa ter um dinheirinho lá, ai, quebrou alguma coisa, tá lá. Um percentual de lucro. Gente, as empresas no Brasil não conseguem acompanhar nem quanto que é o lucro delas. Não dá para ser assim. Não sabe. Você pergunta qual é o teu lucro? Não sabe. Não sabe se é 5, se é 10 ou se não está tendo lucro. Né? A lucratividade é um indicador que você precisa fazer ele desde o início até para sempre você tem que acompanhar a lucratividade da tua empresa. Então eu falo assim, uma empresa de comércio, o ideal é acima de 10, tá? 5 é o mínimo, mas é o mínimo quando você está numa crise ferrada. Então, você tem que ter lucro. A tua E o ideal, né, Lorena, quando você está dizendo isso, o ideal é quando você vai vender algo, então vou prestar um serviço, você já fazer essa precificação, não é? Porque quando você monta isso, tá, gente, existe lá quanto que você pode vender para empatar, não é, Lorena? Quanto que é com 5, com 10, com 15% que você quer de lucro. Então, assim, seu objetivo, que ela está dizendo, seu objetivo é 10%, existe como você precificar o seu produto ou o seu serviço e já olhar lá quanto que é com 10%, é essa proposta que eu vou enviar para o meu cliente aqui, tá? Então, eu estou dizendo para vocês que existe porque eu faço e eu ensino também, eu ajudo as minhas clientes a fazer e é com base nisso que é feito o propósito. Eu acho isso fundamental, tá? É fundamental, Lorena. E assim, não adianta você colocar desculpas, né? Aquela que a gente fala, aquelas desculpas verdadeiras, de que o vizinho vende tal valor, que eu vou vender a mesmo preço, porque senão não vendo. Você não está agregando valor no teu produto, você não tá identificando quais possibilidades você tem ali naquele produto, que tipo... Às vezes você não precisa vender só um produto, aquele produto pode até ter uma margem menor, mas você pode vender outros produtos para agregar valor para aquele. Então, assim, tem várias possibilidades. Eu falo, o mundo é feito de infinitas possibilidades, e tudo é desculpa. Ah, porque eu falo, Van Gogh vende uma pizza R$ 100 e consegue. Ah, mas a Van Gogh, não é que a Van Gogh, é porque o cara é bom gestor, ele entende, né? Então, no início, é mais difícil, você quer competir pelo preço, né? Mas não pode ficar pensando nisso, porque os teus custos são diferentes do vizinho, né? Então, aí, a gente senta, faz você rever o que está te travando, por que você quer cobrar aquele valor, se aquele valor não é o ideal, né? Então, a gente trabalha tudo isso. Uma frase do Albert Einstein. A mais grave das faltas é não ter consciência de falta alguma. Ou seja, você não reconhece as suas falhas, você não tem nem consciência do que você não sabe que você deveria saber, né? Então, você tem que se desenvolver, você tem que aprender. Então, o estresse vem de ignorar coisas que você não deveria ignorar. Uma frase do céu do Amazon, que é o Jeff Bezos, ele fala: você está estressado porque você está ignorando coisas que você não deveria ignorar. E justamente a gestão financeira é um dos pontos principais nessa fase. Tá? Vamos para a fase 2, que é a fase onde todo mundo, né, gostaria de estar hoje, que é o crescimento por delegação. E a gente tem 20 minutos só, Lorena. Não, mas não vai ser muito demorado, porque as outras fases você só vai acumular os indicadores. Então, quando eu falei lá que você tem que ter marcar custo, tudo isso, você já tem que levar isso para a segunda fase. Então, você já tem que estar com tudo claro na primeira e levar para a segunda fase. Né? A segunda fase ela é orientada para o mercado, para as vendas, você começa a enxergar oportunidades de novos produtos, né? Você começa a entender, você começa a se posicionar melhor. Você percebe que você pode atender melhor as demandas contratando novos funcionários. Só que essa fase você começa a precisar de processos. Para você poder manter a qualidade e não depender da competência dos seus colaboradores, você precisa de processo. Então, o desafio aí é você ter mais controle e ter processo. Então, é onde você tem que contratar pessoas para te ajudar a implantar processo, né? Ela precisa se organizar e muitas vezes você não sabe como nem onde correr, mas também você tem ajuda de profissionais, né? Eu falo de novo aí, porque você não consegue implantar processo, porque muitas vezes você é desorganizado, então você não pode deixar a tua crença te impedir que você cresça.
Então, você começa a planejar a longo prazo, você já tem a gestão financeira redonda, você já acompanha o teu fluxo de caixa, você já tem o teu markup ali, acompanha, meu custo aumentou, eu vou lá, procuro um outro produto, busco como vou precificar corretamente, eu me preocupo com a minha formação de preço, você começa a buscar ferramentas, indicadores de qualidade para tomada de decisão, você já não enxerga os problemas como problemas e sim como desafios. Olha que bacana estar nessa segunda fase. E depende de quem só de você, né? Você começa a entender que você precisa de mais capacidade produtiva e que você precisa de mais pessoas. Aí você vai oscilar um pouco na liderança em relação a ser autocrático ou democrático, né? Você começa a delegar tarefa, aí você fica oscilando entre centralizar e descentralizar. Você vai captando novos talentos e vai treinando esses novos talentos. Então, quem está na fase 2 aí dos processos? Eu vou colocar aqui 2. Quais indicadores você acompanha aí? Índice de satisfação do consumidor, você já se preocupa, né? Sim. Os prazos médios de entrega da mercadoria ou do serviço, né? Se você está conseguindo cumprir os prazos. Você começa a atrair, você começa a criar oportunidades, né, no teu negócio. Você mede a receita por vendedor, caso você tenha vendedores, você começa a medir quanto cada vendedor vende. Olha que bacana. O teu ticket médio, você já começa a entender que você precisa saber de ticket médio, tá? A taxa de sucesso, quantas oportunidades foram criadas e quantos negócios foram fechados. Olha que legal. São índices operacionais, mas você já está na segunda etapa, você já faz os indicadores da primeira etapa e ainda você começa a implantar os indicadores da segunda fase, que seriam os processos. Também você vai ter os indicadores econômicos de uma forma mais abrangente, vai ser a gestão do capital de giro, você já vai saber como fazer essa gestão, né? Você vai acompanhar, você vai ter a gestão de estoque, vai saber qual é o giro de cada produto, qual é a margem dos produtos. Você começa a se preocupar com a lucratividade, né? Você começa a calcular a lucratividade, conhece o teu ponto de equilíbrio, não atingi o ponto de equilíbrio, então eu vou correr, né, para poder vender mais. Então você começa a definir metas de faturamento. Olha que bacana essa fase, né? Então você ajusta seus prazos médios, porque você entende que isso vai fazer com que você precise de menos capital de giro, conhece o teu ciclo operacional, conhece o teu ciclo financeiro. É muita informação? Gente. Mas assim... Lorena, a NTW faz isso? Fala para as pessoas, a NTW faz? A gente acompanha, né? A gente senta com o empresário, vamos fazer a precificação e aos poucos a gente vai implantando tudo isso. Porque se não tiver isso, você não vai para frente, você não vai conseguir crescer, você vai estar desorganizado, sem controle, não adianta, você não consegue crescer, você vai ficar na primeira fase. Então, para você poder passar para a segunda, para a terceira, você tem que fazer tudo isso. Hoje, tem um curso, né, que eu dou também tudo isso, porque eu sei que é muita informação, né, eu entendo que é muita informação, mas assim, é o que eu falo, cursos tem até online gratuitos e a pessoa tem que se realmente parar e vou fazer, né, vou fazer e não vou parar e vou continuar estudando. Vamos lá, eu vou falar rapidinho sobre lucratividade e para que serve, né? Ele vai servir para você projetar a tua escalabilidade, remodelar teu negócio, mudar teu foco, não está dando lucro, então vou mudar o foco. Você gastar menos energia e trazer um maior retorno, né, do teu lucro. Não é difícil você calcular isso, é um cálculo bem simples, que é o lucro líquido dividido pela receita total vezes 100. Eu falo assim, são as fórmulas do sucesso, né, os indicadores. É matemática básica, não é nem matemática financeira, é coisa tão simples de se fazer, mas precisa de controle para isso. Como é que você saber qual é o teu lucro líquido? Como é que você vai saber a tua lucratividade se você não sabe qual é o teu lucro líquido? Você não sabe qual é a tua receita total. Então, você precisa ter esse controle, né? Então, é aí onde que eu falo. Se você faz a tua gestão financeira redondinha, você consegue todos esses indicadores, tá? Indicadores que ajudam a você a aumentar a lucratividade e entender melhor, fazer esse acompanhamento, é a margem de contribuição, que é o ganho bruto das vendas, você paga todas as despesas fixas e ainda gera lucro. Isso é importantíssimo, né? A empresa precisa saber se ela está conseguindo financiar toda a operação dela e ainda ter lucro, né? Então, muitas vezes, o empresário ele não sabe nem a margem de contribuição de cada produto. Isso é importante, porque tem produto que às vezes não compensa vender. Às vezes, se você não tem essa margem, então você já nem vende. Você queima ele lá no teu estoque e não compra mais, né? Então, você tem que... legal, gente.
né? Margem bruta, né, para você poder demonstra a porcentagem de rentabilidade dos produtos, que já é um outro indicador. A margem líquida, aí a margem líquida justamente é quanto você está tendo de lucro, tá? Eu vou finalizar essa fase aí, que seria a fase dos processos, com uma frase do Steve Jobs, que até um tempo atrás eu achava que era do Walt Disney, porque cada pessoa fala que mas eu acho essa frase fantástica. Não faz sentido contratar pessoas inteligentes e dizer a elas o que fazer. Nós contratamos pessoas inteligentes para que elas nos digam o que fazer. Então, olha como a contratação é importante, né? Você tem que se preocupar nessa segunda fase, você tem que se preocupar com a qualificação, né? Se preocupar com quem você está contratando, o que ele pode agregar, né? Vamos para a terceira fase, aí eu estou falando rapidinho, porque eu sei que o nosso tempo é curto, é a fase da organização, a fase do crescimento por coordenação. Então, essas pessoas inteligentes que você contratou lá atrás, elas vão melhorar seus processos, elas vão te ajudar a criar novos processos. A tua gestão ela é totalmente orientada para o processo. Então, você vai ter procedimentos de gestão de qualidade. Olha que bacana, você já começa a se preocupar com a qualidade, né? A empresa vai depender das pessoas anteriores. Tá dando, tô travando. Travou, mas já voltou. Lorena? A Lorena caiu. Espero que ela consiga voltar. Até aqui, gente, deu para... Coloca aqui. Qual dica você já pegou? Que insight você já teve, né? De que forma você já pode? Coloca aqui. Uma dica, um insight que você teve ou uma ação que você já pode ter aí na sua empresa a partir de tudo isso que a Lorena colocou. Eu já coloquei para você a fase, teve gente que colocou a 1. Ela tá voltando, mas vai colocando aí pra gente. Voltou. Ah, ainda bem, mas tá, né? Eu pedi para as pessoas colocarem uma dica, já que elas pegaram sua, um insight, algo que elas já possam colocar em prática na empresa delas, né? A partir de tudo que você falou. Então, eu parei aqui na fase anterior, né? Você está criando ainda processos, né? Só que aí você depende muito das pessoas ainda. Essa fase de organização e crescimento, você já começa a depender dos processos. Então, você contrata um talento, uma pessoa, ela já sabe tudo, todo o processo da empresa fica mais rápido, né? Você já sabe que a tua empresa está andando praticamente sozinha, né? A liderança ela é democrática, você vai delegar poder e responsabilidade para as pessoas. Os teus próprios líderes vão treinar outros líderes, né? Então o verbo já não é mais confiar, é conferir, né? O desafio é você vencer a burocracia, porque você está com alguns processos engessados. Então você vai depender da tua equipe, dos teus líderes. Você vai criar desenvolvimento de comunicação interna, né? Alinhada à cultura organizacional, que é uma das coisas que você deve trabalhar bem, né? A cultura organizacional, porque se todo mundo sabe qual é a cultura da empresa, as pessoas não vão agir de uma forma antiética, porque elas sabem que a cultura da empresa é daquele jeito. Então, olha que bacana essa fase. Você organizou a tua empresa e você vai alinhar a cultura organizacional e isso tudo, toda a execução de planos, metas e ações vão estar alinhados. Olha que maravilha, esse é um sonho, né? Ô, Cris, a Lorena no final fala, tá, do curso dela de gestão. A Cris está dizendo que ela quer fazer o curso com você de gestão empresarial. Ah, legal. Eu sintetizei lá a FGV e fizemos um curso bem bacana para poder ajudar as empresas, né? Então, quais são os indicadores dessa fase, né? Indicadores são os KPIs, né, que a gente fala. Você vai usar o KR, que você também para você poder alinhar os seus objetivos pelos resultados. Indicadores de tendências, indicadores de resultado, indicadores de desempenho, de eficiência, eficácia efetiva. Olha quanta coisa, né? Ô, Rúbia, ô, Lorena, deixa eu só colocar aqui para a Rúbia, quando você sair eu pedi para elas colocarem, tá? Vou rever a forma de precificar meus produtos, não imaginava toda essa forma que fazia tudo errado. Realmente você não vê lucro, trabalha muito e não vê resultado. Rúbia, você tá lá com a gente no Arsenal da Empreendedora, né? E a Lorena é uma das parceiras nossas, ela vai dar essa parte de gestão empresarial para vocês, tá?
E além disso, ela vai ajudar você a precificar isso aí. Pode ficar tranquila, é que agora você está no módulo aí do Instagram, das redes sociais, mas com certeza você vai aprender tudo isso e a gente vai te ajudar. E eu já disse também, eu falo para as empreendedoras, sabe? Eu falo para as empreendedoras, sabe, Lorena? Eu falo, ó, se você está trabalhando muito, tem que estar com muito dinheiro, tá? Tem que estar com dinheiro em caixa. Não faz sentido estar trabalhando muito e não ter dinheiro, e principalmente ter dívida. Então tem alguma coisa de errado, né? Então, não balança, né? Não entra, né? A conta não fecha, muito trabalho, pouco dinheiro, a conta não está fechando, tá? Tem uma coisa de errado aí. E precisa alinhar. E lá no Arsenal da Empreendedora, vocês vão ter tudo isso aí com a gente. Com certeza. A gente está aqui para ajudar, né? A gente está aqui para todo mundo se desenvolver, crescer e compartilhar conhecimento, porque sem conhecimento você não sabe nem que não sabe o que tem que fazer, né? Então, olha quantos indicadores que uma empresa no terceiro estágio já está usando, né? Lucratividade, rentabilidade, a rentabilidade para saber se vai estar tendo retorno, aí já começa a se preocupar com o retorno, né? O rentabilidade não se pode confundir com lucratividade, porque ele tem o intuito de medir o quanto que rendeu o teu investimento. Então, os sócios investiram, eles querem saber quanto que eles vão ter de retorno do investimento deles e o quanto que a empresa também está tendo retorno. Né? Então, são indicadores já de retorno, por quê? Porque normalmente uma empresa começa a retornar com 2 anos e 8 meses, você investiu lá atrás, com 2 anos e 8 meses ela já começa a retornar. Você já consegue medir isso na terceira fase. Então, se você crescer com saúde organizada, você consegue chegar lá, tá? Última frase aqui do terceiro estágio, né? Só uma coisa pior do que formar colaboradores e eles partindo é não formá-los e eles permanecerem, que também é a frase do Walt Disney. Se você não treina, ele pode ir embora sim, mas se ele ficar sem treinar é pior. Então, nessa fase de organização, você precisa de colaboradores bem qualificados, bem treinados. Você já está se preocupando com isso, porque os outros indicadores já estão tão controlados, você já sabe, a tua gestão financeira está tão redonda, você já tem todo o resto que agora você tem como se preocupar com a qualidade, com o treinamento dos funcionários e com os resultados, né? Ótimo. Estágio, não sei como é que a gente está de horário aí, que eu estou... 10 minutos. Ah, dá tempo. Quarto estágio, aí você já tem o crescimento por colaboração, você tem a plenitude, você tem a excelência. Gente, não é porque você chegou no sucesso que você vai se manter no sucesso. Você só se mantém no sucesso se você continuar trabalhando, estudando. Excelente. E acompanhando os indicadores, né? Aí a liderança já é por delegação, então você vai delegar. Os teus líderes, eles vão liderar novas equipes, tá? Já não é líder liderando equipe, liderando outros líderes, não, já são equipes. Né? Você vai ter o desenvolvimento da cultura da tua empresa de uma forma sólida, missão, visão e valores muito bem definidos, tá? Que também é uma coisa que você tem que descobrir lá atrás, lá no início, né? Você tem que alinhar a tua missão, visão e valores, porque senão a tua empresa ela não tem foco, ela não tem para onde ir, ela não sabe, ela não tem direção. Então você tem que alinhar isso, você tem que descobrir isso. Qual é o teu propósito? Por que você está abrindo a empresa? É só para ganhar dinheiro? Ou ela tem alguma missão aí muito verdadeira, um propósito muito legal, que aí é onde você vai sempre trabalhar em cima disso de uma forma... você vai acordar com vontade de fazer aquilo, né? Sim. Sem missão, sem propósito, a empresa também não vai para frente. Sem dúvida. Eu falo que isso aí é base, né? Para toda empresa. A gente precisa saber, a gente precisa ter norte, né? Primeiro, para onde a gente está indo, né? Qual a visão que a gente tem? Porque se a gente não sabe, como diz, né, o Walt Disney, qualquer caminho serve, né? O que é importante para a gente ali, para aquela empresa, qual o papel daquela empresa social, né? Então, é muito importante o empreendedor ter essa clareza, né? Então, valores, missão, o propósito, né? Por que ela existe? Por que eu montei essa empresa? É por isso que tem um estudo que fala, né? Que a gente aqui no Brasil, a gente não tem muitas empresas que vão passando, né? De um para outro. A gente não tem essa estatística aqui dessa continuidade. Muitas vezes porque esse propósito aí, às vezes as pessoas acabam montando, né? Ah, vou montar só para pagar as minhas contas aqui do mês, né? Então, você precisa ir... para essa continuidade, você precisa estruturar isso, sim, é base da empresa, missão, visão e valores, né? É estratégico isso. O comentário que você fez agora é o que eu vou falar agora. Justamente com esse crescimento e essa plenitude, o desafio a ser superado é justamente a sucessão.
Você vai, Sucessão. você vai ter uma transição e o teu objetivo vai ser que as tuas equipes sejam autogerenciáveis. E no Brasil, realmente, as empresas, lá na FGV, o professor falava muito, as empresas familiares no Brasil, elas morrem, porque o fundador, ele criou com um propósito e os outros não se conectaram com esse propósito. Aí não tem sucessor, acaba fechando, a empresa familiar acaba fechando por falta de sucessor. Então, assim, se todo mundo acredita na missão, né, porque tem a mesma visão, muita gente se conecta. Uma empresa, ela nasce, ela não tem que fechar. A gente tem a gente fala assim, tem um princípio da continuidade, que é para a empresa ser eterna. Ela não tem que morrer em nenhum momento. Então, não é para abrir e ficar uma cultura de que as empresas no Brasil abrem e fecham com a mesma velocidade. As empresas no Brasil, elas demoram 3 anos para fechar. Gente, vamos mudar essa cultura no Brasil, né? Vamos todo mundo trabalhar de uma forma séria, né? Se comprometer com a sua missão, entender qual é o teu propósito. Então, esse estágio é o estágio dos sonhos, que você já tem uma gestão estratégica, você já está focado nos resultados, você tem os treinamentos, o funcionário entrou, ele já sabe o que tem que fazer, metas, planos de ação, a correção é com foco no resultado mesmo. Quais os indicadores, gente? Todos os possíveis, todos. Você não pode negligenciar nenhum deles, né? A gente fala do indicador da tendência, que a Kodak não soube trabalhar. Já o McDonald's já trabalha esse indicador, né? O McDonald's, ele criou lá o hambúrguer mais artesanal, lá ele parou de ser tão industrializado, porque ele entende que existe lá o hambúrguer que todo mundo tá, uma parte do mercado que é o hambúrguer mais, até esqueci o nome desse hambúrguer, ele é artesanal mesmo, né? Sim, menos industrial, é uma tendência, sim, Então, de mercado, né? Das comidas. Isso, quando você está nesse estágio, você está preocupado com a tendência. O que está acontecendo no mercado? O que o consumidor está vendo? Imagina que legal você está nesse estágio, você já está pesquisando, você já está se preocupando com o gosto das pessoas, o que está acontecendo, por que as pessoas estão indo para esse lado. Produtividade, capacidade, desempenho, resultado, qualidade. Olha quantos indicadores. Então, quando eu falei, a gente fala de indicadores, pequenas empresas, é para todas as empresas. É que vai depender da fase que você está. Só que, gente, se você não faz nem o início, lá, a primeira fase, você não está preocupado nem com a gestão financeira, você não controla nada, nem seus custos, não sabe quanto que é o teu custo variável, não sabe quanto é o teu custo fixo, você não sabe quanto que você tem de faturamento, você não sabe teu ponto de equilíbrio, você nem tem ideia do que é uma CAP. Então, você faz de qualquer jeito, você procura lá o vizinho, você fica copiando os outros, em vez de você estudar para melhorar o teu processo. Né? Então, eu vou finalizar com 2 frases aí. Uma do Bernardinho, que eu adoro ele, né? Os resultados do passado não garantem nada no futuro. Ele foi medalhista de ouro, 3 medalhas, aí quando chegou na prata, ele falou, não, sucesso não é isso, né? O resultado do passado não garantem nada no futuro, a não ser expectativas e responsabilidades. Você não pode cometer os mesmos erros. Você pode cometer erros diferentes, mas os mesmos, não. Né? Bill Gates, ele fala, o sucesso é um professor perverso. Ele seduz pessoas inteligentes e as faz pensar que jamais vão cair. Pode pensar assim. Então, a chave do sucesso é você saber para onde você quer ir e você estudar para você chegar lá. Né? Ótimo. Ai, Lorena, muita entrega, assim, nossa, essa live aqui valeu, assim, uma excelente mentoria, né? Então, assim, você encurtou o caminho de muitas pessoas, né? E eu tenho certeza, assim, que quem aí anotou uma dica, um insight, sabe, a próxima etapa que precisa fazer, com certeza já vai levar a empresa para o próximo nível, né? Antes de finalizar aqui, primeiro, né, eu quero que você coloque aqui, falam como as pessoas encontram a NTW, tá? Que eu acho que isso... Oi, Pri, um beijo. A Rubia tá dizendo um momento maravilhoso. Como as pessoas encontram a NTW e para você deixar, assim, em 1 minuto, né? 3 dicas para quem quer começar. Olha, identifiquei, preciso trabalhar isso na minha empresa e como é que eu começo isso agora?
Eu acho que é muito importante você, antes de você começar uma empresa, você também fazer uma reflexão, autoconhecimento para você descobrir o que você gosta, tá? Porque você podia trabalhar em cima de algo que você não gosta só pelo dinheiro, não vai te fazer feliz. Então, busca um propósito, busca algo que você goste muito, que você faz, que você tenha habilidade, que seja fácil para você fazer. Faz uma reflexão e aí sim você vai buscar um segmento que atenda realmente ao teu perfil, né? Buscar que perfil é esse que você tem, o que pode te ajudar. Fazer um plano de negócio se você ainda não começou. O primeiro investimento é o plano de negócio, tá? Tem no Sebrae, existem consultorias que fazem, eu aqui também faço. Então, assim, busca ajuda, faz um plano de negócio, que aí você não vai ter surpresas no meio do caminho. Não sabia que precisava de capital de giro. O lugar que eu aluguei não tem fluxo de pessoas. O produto que eu quero não tem mercado. Então, assim, faz o estudo primeiro, faz essa reflexão, tá? Então, são esses pontos. Agora, se você já começou, primeiro passo, vai olhar a tua precificação se está correta. E para de ficar falando do vizinho, olha para o teu. Tem até uma foto que viralizou aí do Michael Phelps, quando ele ganha lá a medalha de ouro, ele está olhando para a barra da piscina e o que está em segundo lugar está olhando para ele. Tem uma foto disso, gente. Para de olhar para o lado. Foca no teu, faz o teu bem feito, faz a lição de casa, não dá mais desculpa para nada. Se você está fazendo isso, procura a ajuda de um coach, porque essas desculpas verdadeiras aí, elas estão te atrasando. Para de ser vítima, vai ser protagonista. E eu estou pretendendo fazer um workshop gratuito de precificação mais para frente, né? Eu não tenho a data certa, mas quem quiser entrar no meu Instagram, entra lá no link na minha bio, que vai entrar no meu WhatsApp e aí coloca lá, quero que eu vou incluir essas pessoas e vou convidar para esse workshop. Porque é muito importante a precificação, tá, gente? Eu bato muito nessa tecla. Eu convido as pessoas para vir, as pessoas ficam com medo, não vêm. Mas, gente, não foge disso, não. Isso aí é muito importante. E é isso, minhas dicas são... Excelente, excelente. Gente, eu deixo para vocês 3 dicas, né? Primeiro, assista essa live de novo, anote o que tem para anotar, identifica o teu ciclo. Dentro do teu ciclo, você escolha lá 3 ações que você precisa ter a partir de agora para arrumar aí a casa. Eu falo, a gente precisa arrumar a casa toda semana na nossa empresa, não é? Então, identifica o ciclo, arruma a casa. Segundo ponto, faça a gestão. Não dá para a gente empreender e não fazer a gestão da empresa, tá? Então, gestão empresarial é fundamental. E é sim, né? A gente, dentro do arsenal da empreendedora, a gente trabalha 3 pontos: autogestão pessoal, mercado e a gestão empresarial. Então, faça a gestão da sua empresa. Inclusive, a Lorena está com a gente. E o terceiro, eu sei que pode parecer muitas coisas, tá? Mas o terceiro que eu falo para você, simplifique. Sabe? Não fala assim, é tanta coisa, então não vou começar por nada. Simplifique. Começa nesse momento a ter um passo que você pode ter essa semana. Pegar esse final de semana e analisar, é um planejamento? É uma especialista que eu vou procurar? É um curso que eu vou fazer? Mas simplifique tudo isso aqui que foi passado para você. A Lorena caiu. Gente, siga a Lorena, ela é muito boa, tá? Tem gente colocando, ela é fera sim. Ela trabalha muito bem com as empresas, sigam ela, tá? A Lorena é nossa parceira aí no Arsenal da Empreendedora e ela também faz a precificação. Ela tem uma missão incrível. Peraí que eu vou colocar a Lorena aqui antes da gente finalizar. Lorena, tem que dar tchau antes da gente finalizar. Ó, acabei de falar para as pessoas seguirem você, que você é fera demais, né? Que você tem uma missão incrível para as pessoas aí procurarem você para ajudar aí nessa gestão toda, tá? Tá ótimo, obrigada. Um beijo. Obrigada, Lorena. Obrigada, pessoal, viu? Bom final de semana.